Olá, meus amigos, e com este vídeo pretendo fazer um resumo das equações diferenciais de primeira ordem e primeiro grau e estabelecer, digamos, uma metodologia de tal maneira que essas equações sejam facilmente identificáveis. Portanto, a questão, vamos lá ver. Ora, estas equações diferenciais de primeira ordem e primeiro grau podem sempre reduzir esta forma, digamos, a um m de xy dx mais um n de xy dy igual a zero. Quer dizer, todas elas se podem, digamos, escrever nesta forma que eu vou colocar aqui neste retângulo. Agora é o seguinte, se este m que aqui está e este n que aqui está forem o produto de uma função de x por uma função de y, quer dizer, se este m for, por exemplo, um f1 de x vezes um g1 de y e este n for, por exemplo, um f2 de x, g2 de y, então a equação diferencial é uma equação diferencial de variáveis separáveis. Ora bem, eu vou dar um exemplo. Vamos supor, um pequeno exemplo, vamos supor que eu tenho, sei lá, x mais xy dx mais y mais yx dy igual a zero. Reparem, claro que eu aqui posso entender esta parte como seja o meu m, não é? M de xy. Esta parte aqui como seja o meu n de xy. Mas vocês reparem que se eu colocar aqui o x em evidência, vou ficar com x, 1 mais y, dx, mais, se colocar aqui o y em evidência, ficarei com y, 1 mais x, dy. E, portanto, o que acontece aqui é que tenho aqui o produto de uma função de x, que neste caso é a função identidade, digamos que é o tal f1 a que me referi. Aqui terei, digamos, uma função de y, que é o tal g1 de y a que me referi. Aqui tenho, digamos, uma função de x, o f2 de x, a que me referi. E aqui tenho, digamos, o g2 de y a que me referi. E esta equação transforma-se facilmente, não é? Numa equação de variáveis separadas se eu a multiplicar, digamos, por um número conveniente. Esse número conveniente até se chama um fator de integração. Quer dizer, neste caso, o fator integrante, vá lá, seria um número deste género. É só olhar para a equação diferencial. Eu aqui reparo que este 1 mais y está mal colocado. Portanto, eu terei que multiplicar por 1 sobre 1 mais y. E aqui reparo que este 1 mais x também está mal colocado. Deveria estar, digamos, junto do dx. E, portanto, vou colocar aqui também 1 mais x. Claro que aqui coloco 1. Reparem, se eu multiplicar ambos os termos desta equação diferencial por este número que aqui está, é fácil de ver que esta equação diferencial se reduz a x sobre 1 mais x dx mais y sobre 1 mais y dy igual a zero. Tudo bem, isto no que se refere às equações, portanto, diferenciais de primeira ordem e primeiro grau de variáveis separáveis. Tudo bem até aqui. Então, agora, tem-se problema quando as equações diferenciais são equações diferenciais homogéneas. E então aqui a questão é esta.
é a seguinte, quer dizer, se elas são homogéneas, é porque tanto esta função m como esta função n são funções homogéneas do mesmo grau. Aqui convinha saber o que é uma função homogénea de grau n. Por exemplo, eu tenho uma função aqui, vou escrever aqui uma função f de xy, que é uma função de duas variáveis, reparem, depende de x e de y. Vamos supor que é igual a xy. Será que esta função é homogénea? Como é que isso se vê? Por definição, ela será homogénea de grau n, pode ser 2, etc., até de grau 0, se o f de lambda x, onde este lambda é, digamos, um número real, um parâmetro, lambda y, for igual a um lambda levantado a n, f de xy. F de xy. Repare-se que no caso que eu aqui escrevi, então o meu f de lambda x, lambda y, é precisamente igual, substituindo aqui o x por lambda x, substituindo o y por lambda y, irei ficar com lambda x vezes lambda y, que é o mesmo que ter lambda quadrado xy, que é o mesmo que ter lambda quadrado, dada a circunstância do meu f de xy ser igual a xy, ficarei com lambda quadrado f de xy. Quer dizer, esta função que aqui está é homogénea de grau 2. Então, se a equação diferencial m de xy dx mais n de xy dy for uma equação homogénea, isto vai-me querer dizer que tanto este m como este n serão funções homogéneas do mesmo grau. Digamos que aqui é preciso ter um certo feeling, mas não é assim preciso ter tanto assim um certo feeling. E depois no fim a gente vê porquê. Reparem, eu aqui facilmente posso explicitar o y'. Como? A questão é como. É só dividir, não é? Tudo isto por dx. Porque se dividir por dx, eu, claro, vou ter m de xy, a dividir por dx, este desaparece, mais um n de xy, e aqui vou ficar com dy sobre dx. Vamos chamar neste caso por conveniência, uma questão de notação, y' igual a 0. E vamos explicitar o y'. Então o y' será o mesmo que ter, colocando este m para o outro lado, menos m de xy sobre n de xy. Quer dizer, eu tenho aqui o quociente de duas funções m e n de duas variáveis, que eu posso, digamos, por comodidade, não é, escrever y', digamos, igual a um g de xy. Tudo bem até aqui. Reparem, se este m é uma função homogénea de grau n, se este n é também uma função homogénea de grau n, ela pode se escrever como seja lambda n, não é? M de xy. E esta também, quer dizer, os lambdas cortam, não é? Os lambdas levantados a n cortam. Ficarei, digamos, sem nada. Ficarei com o número 1. Mas o número 1 é a lambda levantado a 0. Quer dizer, se esta equação for uma equação homogénea, isto vai-me significar que esta função que aqui está, g, é uma função homogénea de grau 0. Grau 0. E então, para se resolver uma equação diferencial homogénea, faz-se isto. Digamos, escreve-se a equação então nesta forma, digamos aqui, uma forma mais conveniente, quanto a mim, e faz-se a mudança de variável y igual a um vx, onde este v é uma função de x, digamos um v de x. Então, derivando membro a membro, claro, vou ficar com y', aqui vou seguir a regra do produto, v derivada de x, que é 1, mais x, v'. Tudo bem. E então, esta equação diferencial aqui, que eu vou designar aqui como, digamos, por 1, não é? Transforma-se nesta equação diferencial 2, que é o mesmo que ter v mais x, v' igual a um g
de x e este y é precisamente Vx, devido ao facto, não é, de eu ter feito esta mudança de variável. Mas como este g já sei que é uma equação homogénea, é uma função homogénea de grau zero, digamos que o lambda aqui, o x, quero dizer, desempenha o papel do lambda. E sendo assim, isto é a mesma coisa que ter v mais xv' igual a um x levantado a zero, porque o que interessa aqui é, já disse, a qualidade do número. O lambda é um parâmetro, é um número real, acabou. Portanto, este x pode saltar para trás, fico com x levantado a zero, g de 1v. E então é fácil de entender que vou obter x mais v mais xv' igual a g de 1v. E esta equação aqui é sempre uma equação de variáveis separáveis. Sempre. Quer dizer, o que é que eu tenho de fazer agora? Só tenho de colocar os termos, não é, em v e os termos em v juntos, os termos em x juntos. Quer dizer, iria ficar com v menos g de 1v mais xv' igual a zero. Ou seja, claro que isto aqui é uma função toda em v. Então, dada a circunstância que v' é igual a dv dx, eu poderei facilmente obter v menos g de 1v mais x dv dx, que é igual a zero, e por eliminação dos denominadores ficarei com v menos g de 1v dx mais x dv igual a zero. Claro que agora aqui era uma questão apenas de separar as variáveis. E repare-se, eu estou no caso anterior das equações diferenciais de variáveis separáveis. Tudo bem até aqui. Quer dizer, eu penso que as equações de variáveis separáveis são fáceis, né? São muito fáceis de ser percebidas, porque digamos que este m e este n terão que ser funções que se podem exprimir como um produto de uma função de x uma função de y. E então, quer dizer, se não é de variáveis separáveis, poderá ser homogénea. Mas, entretanto, também se estudam outras equações em que, digamos, este m de xy e o n de xy são lineares, porém não homogéneas. E, portanto, são equações em que este m e este n são lineares, mas não são homogéneas. O que é que quer dizer que este m e este n são lineares? Quer dizer que este m e este n, as variáveis, não é, o x e o y, têm expoente 1. E tenho, por exemplo, este caso aqui. Este caso que aparece A1x mais B1y mais, digamos, um C1 dx mais um A2x mais um B2y mais um C2 dy igual a zero. Essas equações são facilmente identificáveis. São muito facilmente identificáveis. Porque digamos que aqui me aparece, né, junto ao dx, quer dizer, as variáveis em x e em y estão levantadas a 1. E aqui também a mesma coisa. A mesma coisa. Quer dizer, agora, como é que se tratam este tipo de equações diferenciais? Muito fácil. O indivíduo basta analisar, não é, aqui este determinante. Quer dizer, eu vou ver como é que funciona o A1B1, o A2B2. Se este determinante for igual a zero, então isto vai-me significar que, reparem, o A1B1 vai ser, digamos, dependente, encarado como vetor, não é? O A1B1 e o A2B2 são vetores linearmente dependentes, portanto um é múltiplo do outro. E, portanto, o que se faz, já que isso é múltiplo um do outro, o que se faz é fazer
o A1, por exemplo, o A1x mais o B1y igual a um T. E então daqui é fácil explicitar o dy, porque diferenciando ambos, não é? Ambos aqui os membros desta igualdade, vou ficar com A1 dx mais B1 dy igual a dt, de onde eu facilmente consigo determinar o dy, que é o mesmo que ter dy igual a dt menos A1 dx sobre, neste caso, B1. E quando faço isto, a equação diferencial dada, que é esta, facilmente identificável, transforma-se numa equação de variáveis separáveis. Esta transforma-se numa equação de variáveis separáveis. E, portanto, estou outra vez na primeira situação. Agora, se este A1, B1, A2, B2 for diferente de zero, então o que eu tenho de fazer, portanto, neste caso os vetores são linearmente independentes, eu resolvo este sistema. O sistema é formado por A1x mais B1y mais C1 igual a zero, o A2x mais o B2y mais o C2 igual a zero. E determino as soluções, não é? Portanto, este sistema há de ser, por exemplo, sei lá, x igual a h e y igual a k, vamos supor. E então, as soluções do sistema, as soluções. E então, se eu fizer esta mudança, x igual a um x', que é a nova variável, mais h, e o y igual a y' mais k, então o meu dx há de ser igual a dx', repare-se que o dh, a diferencial de h vai ser zero, porque h é uma constante, deu aqui a solução, é um número, e o dy é precisamente igual a dy'. E a equação diferencial dada, esta, aparece agora com novas variáveis, digamos, x' e y'. E esta mudança vai transformar a equação diferencial dada numa equação homogénea. Equação homogénea. Ora bem, então isto é o seguinte, agora para consolidar um pouco aquilo que eu andei para aqui a dizer. As equações diferenciais de primeira ordem e primeiro grau podem-se escrever nesta forma. Quando é que são de variáveis separáveis? Entenda-se. Quando este m e este n se podem escrever como um produto de uma função de x por uma função de y, tanto o m como o n. Então, vamos agora pensar por exclusão de partes. Se não forem de variáveis separáveis, eu penso que facilmente se vê se estamos ou não neste tipo aqui. Porque neste tipo temos somas, não é? Há um x levantado a 1, mais b1y, mais um c1. Quer dizer, são equações lineares em que o x, as variáveis, não é? O x e o y, os expoentes são 1. Porém, podem não ser homogéneos. Quer dizer, este tipo é facilmente identificável porque se nos aparecer uma equação desta forma, digamos, y' igual, vamos supor igual a 2x mais 3y menos 1 sobre x mais 4y mais 5, é facilmente identificável, porque tanto x como y estão levantados a 1. Portanto, estou aqui. Então, quer dizer, das duas uma, ou é de variáveis separáveis, estou a pensar por exclusão de parte como se estivesse a resolver um teste de resposta múltipla. Também é preciso ter este feeling. Então, estou a pensar dessa maneira. Então, se não for de variáveis separáveis, poderá ser deste caso, neste. Mas este caso é facilmente identificável. Se não for deste caso,
então só pode ser homogénea. E quando é homogénea acontece isto e, portanto, seguimos estes passos. Isto neste capítulo destas primeiras equações diferenciais. Depois, então, estudam equações diferenciais lineares de primeira ordem e primeiro grau, que são equações deste tipo, penso eu também facilmente identificáveis. Y' mais px y igual a um qx. E dizem-se equações diferenciais lineares de primeira ordem e primeiro grau, porque tanto y', digamos que está levantado a 1, o expoente, assim como, digamos, o y. São equações diferenciais lineares de primeira ordem e primeiro grau, que se exprimem desta maneira. Quer dizer, são, como acabei de dizer, são lineares de primeira ordem e primeiro grau, porque, digamos, a derivada da variável, neste caso, dependente, que é o y, a derivada tem expoente 1, assim como a própria variável tem expoente 1. E estas equações diferenciais tratam-se facilmente desta forma, não é? A solução há de ser y, isto também se demonstrava facilmente, y é levantado ao integral de px dx, que há de ser igual ao integral, é levantado ao integral de px dx vezes qx dx mais uma constante. E é assim que se resolve. Quer dizer, também se poderia resolver de uma outra maneira. Eu poderia aqui, e repare-se, utilizar o método da variação das constantes. E por isso, se eu utilizasse, eu teria que fazer o seguinte. Eu teria que descobrir a solução y, digamos, seria igual ao y de h mais um y de p. Então, eu teria que descobrir a solução da homogénea. A solução da equação homogénea, que neste caso seria y' mais px y igual a 0. Tudo bem. Repare-se que aqui aparece-me, digamos, este fator aqui é um fator, digamos, variável, não é uma constante. E eu aqui, para resolver esta equação diferencial homogénea, e devido ao facto de ser de primeira ordem e primeiro grau, posso resolvê-la, porque isto aqui é uma equação de variáveis separáveis, e então encontro facilmente o y de h. E este y de h há de ser qualquer coisa, quer dizer, há de ser uma família. Essa família, quer dizer, vai depender de um ser, de uma constante. E então, eu depois, para determinar a solução particular, poderia, digamos, utilizar o método da variação dos parâmetros, onde essa constante se transforma numa função de x. Então, derivo a solução particular. Quer dizer, vamos supor que a solução da homogénea, vamos supor, isto só para supor, a solução y de h da homogénea era igual a um c levantado, sei lá, a 2x. Então eu ia procurar uma solução particular da forma y de p. Aqui é que está a variação dos parâmetros. Eu estou a passar de uma constante, esta constante vai ser uma função de x. Cx é levantado a 2x. Fazia a primeira derivada disto, o y', e os termos que contivessem c' igualava ao segundo membro. Então eu posso aí descobrir o c'. Tendo c', eu tenho c. Tendo c, substituo aqui e fico com a solução particular. É evidente que se me apresentasse uma equação deste género, y' mais, sei lá, y igual, vamos supor, é levantado a 5x, eu aqui, devido à circunstância, né, destes coeficientes serem números, não são funções, não são variáveis, eu poderia também utilizar aqui, digamos, o polinómio característico. Neste caso, então ficaria para o y de h, surgiria, não é?
da resolução de um polinómio de primeiro grau da forma, neste caso, d mais 1 igual a 0. E então facilmente eu descobriria o meu, não é? O meu y de h. Também devido à circunstância, não é, do segundo membro ter a forma, não é, ser uma exponencial, eu aqui até poderia, não é, utilizar o método dos coeficientes indeterminados. Quer dizer, mas a forma mais geral penso que é esta. Pronto. Então, isto no que respeita às equações diferenciais lineares de primeira ordem e primeiro grau. Depois aparecem estas que são as de Bernoulli, que são assim, y' mais um px y igual a um qx y levantado a n. E então, estas equações diferenciais são facilmente resolúveis, transformando-as, não é, numa equação diferencial linear de primeira ordem e primeiro grau. Mas como é que isso se faz? Faz-se de uma maneira fácil. Este y levantado a n tem que sair do segundo membro. Como é que ele sai do segundo membro? Multiplicando ambos os membros por y levantado a menos n. E irei ficar, não é, se eu fizer isso, com y levantado a menos n, y' mais px. Repare-se que aqui tenho y levantado a 1, fico com y levantado, dou a mesma base, somos expoentes, não é? 1 menos n igual a um qx. Então, eu agora, se fizer, mas é sempre, se eu fizer esta mudança de variável, isto que aqui me aparece depois de eu remover, digamos, este yn do segundo membro, aqui para, depois de eu remover, se eu pegar, não é? Se eu pegar neste y levantado a 1 menos n que aparece junto ao px, e se fizer y levantado a 1 menos n igual, digamos, a um v, vamos supor, e supondo que este v é uma função de x e o y também o é, e se eu derivar, vou ficar com 1 menos n, não é? Derivada da potência, y levantado a 1 menos n menos 1, claro que fico com y levantado a menos n, y' igual a um v'. E eu aqui posso facilmente explicitar isto, o y levantado a menos n, y', que me vai dar y levantado a menos n, y' igual a 1 sobre 1 menos n, v'. E então esta equação diferencial vai se transformar facilmente em 1 sobre 1 menos n, v', mais px, o y levantado a 1 menos n é v, igual a um qx. E esta equação que aqui está praticamente igual, não é? Praticamente igual a esta que eu aqui coloquei, que é uma equação diferencial linear de primeira ordem e primeiro grau. Mas para estar mesmo, eu tenho que banir este 1 sobre 1 menos n daqui. Portanto, vou multiplicar por 1 menos n. E ficarei com v' mais 1 menos n px, v igual a 1 menos n, isto é um número, qx. E então, obtive agora aqui uma equação diferencial, não é? Linear de primeira ordem em primeiro grau, em que isto aqui desempenha, digamos, o papel, digamos, do tal, agora assim um p escrito desta maneira, um px, e isto aqui, digamos, é um novo qx. E então, para integrar isto, é muito fácil, porque vou seguir, portanto, este método aqui de integração, tendo portanto, integrado a equação diferencial, eu posso facilmente voltar à variável inicial, atendendo a esta mudança, né, que eu aqui fiz. Portanto, a esta mudança que eu aqui fiz, a equação diferencial vem aqui em v, depois eu tenho que voltar, portanto, a y. E, portanto, por agora, é tudo. Eu, com este vídeo, quis, digamos, fazer um resumo, talvez um pouco alargado, sobre as equações diferenciais de primeira ordem e primeiro grau. Espero que isto é o meu contributo e espero que tenha ajudado em algo. Muito bom dia.